Saudações a todos os alunos, e essa é a nossa primeira aula da série de videoaulas sobre o Microsoft Excel. Esse é o canal Passe a Saber, e nessa série de videoaulas você passa a saber mais sobre como utilizar esse programa do pacote Office que nos auxilia na criação de planilhas eletrônicas e tabelas, nos ajuda a realizar tarefas de controle e organização e também tarefas contabilísticas e financeiras, além de outras tarefas diversas. Eu sou o professor Eduardo Ito e eu vou estar com vocês mostrando algumas funções do Excel nessa nossa série de videoaulas. A versão utilizada nessas videoaulas é a do Excel do pacote Office 365 da Microsoft. Mas caso você utilize alguma outra versão do Excel, você pode acompanhar nas aulas sem problema, se atentando somente a alguns detalhes de posicionamento de algumas ferramentas e alguns poucos diferenciais em relação aos recursos oferecidos pelo programa. Se você estiver com uma versão mais antiga do pacote Office ou do Excel, você pode encontrar alguma divergência ou alguns posicionamentos diferentes em algumas partes do programa, mas o funcionamento do Excel ele vai ser similar e assim como todas as atualizações do pacote Office, as funções se mantêm praticamente as mesmas, com algumas melhorias a cada nova versão lançada. Então, você estando com uma versão diferente, você não vai ter prejuízo em relação ao entendimento das aulas. Iniciando aqui a nossa aula, esse é o visual do Excel quando nós temos uma planilha em branco. Quando vocês abrem o Excel, vocês podem se deparar com a tela onde você tem a opção de criar um novo documento. Então você pode criar uma pasta de trabalho em branco ou você pode usar modelos que o Excel já traz de forma pronta para a gente. Então nós temos aqui esses modelos de tutorial de fórmula, tutorial de tabela dinâmica e tutorial para a utilização de gráficos. Mas temos também aqui alguns outros recursos de modelos para realizar alguma tarefa específica que você precisa. Então, caso você queira já algum modelo pronto para alguma aplicação específica que você necessite, você pode procurar aqui dentro desses modelos para ver se tem algum que seja condizente com o que você precisa. Nós vamos seguir nessas aulas utilizando uma planilha em branco para a gente conseguir verificar todos os principais recursos que o Excel tem para a gente. Então o Excel ele tem esse visual onde cada elemento, cada parte onde a gente pode inserir a informação, cada campo, nós chamamos de célula. Então cada quadradinho desse é uma célula. A planilha do Excel ele é dividida em colunas e linhas. Então nós temos as colunas sendo identificadas por letras e as linhas identificadas por números. Então, posicionando o marcador na coluna A e na linha 1, nós temos a célula A1. Caso eu posicione e selecione aqui uma célula da linha D na linha 6, nós temos o D6. Então todas as células vão ter essa referência, a referência de coluna e linha. O Excel traz para a gente algumas ferramentas. Então, começando com a ferramenta de seleção, nós podemos clicar e arrastar e depois soltar. Então nós fazemos uma seleção de diversas células. Caso a gente queira aplicar uma formatação específica para esse conjunto de células, nós podemos selecionar um grupo de células dessa forma, ou deixando a seleção em uma célula específica, apertando a tecla Shift do teclado e andando com as setas direcionais do teclado, nós podemos fazer uma seleção maior também. E quando a gente quiser parar de selecionar, a gente solta o Shift e não podemos
mais andar com as setas, porque se a gente anda com a seta, a gente perde essa seleção. Podemos selecionar também uma coluna inteira, clicando aqui no campo que identifica a coluna, ou em uma linha inteira, clicando no número correspondente à linha. Então podemos fazer a seleção de colunas e linhas, e assim como podemos selecionar um grande campo de células, nós podemos selecionar várias colunas, clicando e arrastando, e várias linhas, clicando e arrastando. Cada coluna tem uma largura específica e cada linha uma altura específica. Então, o Excel, quando cria um documento novo, nós temos esse tamanho padronizado, mas ele pode ser alterado. Eu vou preencher aqui em um campo com o texto, então eu vou escrever passe a saber. Então, aqui nesse campo, nós vemos que o texto ele passa do limite da nossa coluna. Então, eu posso ajustar a largura dessa coluna para que ela fique totalmente dentro dessa delimitação, certo? Se eu colocar também outro texto embaixo, eu posso necessitar fazer outro ajuste. E vejam, se eu der 2 cliques entre uma coluna e outra, aqui na barra de cima, 2 cliques rápidos, ele vai ajustar automaticamente para o maior elemento que a gente tem dentro dessa nossa lista. Se eu quiser delimitar para o elemento menor, eu tenho que clicar e arrastar, mas eu tenho um problema de que o elemento de baixo ele pode ser cortado. Então, quando a gente dá 2 cliques na divisão da coluna, ele vai colocar o tamanho exato necessário para que o maior elemento caiba dentro da coluna. Sempre ele vai se delimitar pelo maior elemento. Mas vocês podem estar se perguntando, mas por que eu preciso disso, sendo que a escrita ela ultrapassa para a próxima célula? Ela só vai ultrapassar para a próxima célula se eu não tiver nenhum elemento na célula do lado. Então, se eu, por exemplo, eu vou mover essa célula para o lado, então, como eu tenho agora uma informação na próxima célula, o elemento que está aqui ele vai ficar escondido por trás da célula seguinte. Então, se eu quiser que tudo apareça normal, eu clico e dou 2 cliques na divisão da célula para acertar essa largura de coluna. Outro recurso que a gente tem também é a de movimentação de elementos, igual eu acabei de fazer. Quando a gente tem uma seleção e a gente posiciona o mouse em cima da linha da seleção, o nosso cursor muda. O padrão dele de seleção é esse cursor que vocês estão vendo aqui, que é um sinal de mais branco. E quando eu posiciono ele na divisão da linha, ele se altera para essa seta indicando as 4 direções, porque é uma seta de modificação. Então eu posso jogar essa informação para qualquer lugar da nossa planilha. Eu também posso fazer isso selecionando mais de um campo. Então eu faço a seleção, clico e arrasto e ele movimenta isso de forma conjunta. Caso eu tente jogar uma informação em cima de outra, ele vai avisar que já existem dados e se eu desejo substituí-los, se eu der um OK, ele faz a exclusão do que está lá e coloca por cima. Nós também temos os ajustes de altura. A altura, via de regra, ela é ajustada automaticamente, mas se a gente em algum momento fizer essa alteração, então vejam, aqui ele está sendo alterado a altura para que a informação caiba nessa linha.
Se eu alterar em algum momento aqui a altura de forma manual, clicando aqui na divisão entre uma linha e outra, se eu fizer essa modificação, ele para de fazer o ajuste de forma automática. Então, só voltando aqui para a forma natural dele. Então, a gente tem essas definições de altura e largura de linhas e colunas. Em relação à formatação, assim como a gente tem no Microsoft Word, nós podemos fazer algumas formatações em relação ao tipo da escrita, mudando a fonte. Nós podemos aumentar e diminuir o tamanho dessa escrita. Então, utilizando a lista que a gente tem aqui com valores pré-definidos, os botões de aumentar e diminuir fonte que seguem essa lista, e caso a gente queira um número específico, a gente pode vir com o teclado, apagar e adicionar um número que esteja fora da lista e dar um Enter. Nós também podemos colocar a escrita em negrito, que deixa a letra mais espessa, itálico, que deixa ela inclinada, e sublinhado, que põe uma linha embaixo. Sempre que temos um quadradinho com uma seta para baixo, significa que temos mais opções sobre aquele elemento. Então, nós temos aqui o sublinhado normal e o sublinhado duplo. Nós temos também as opções de borda. Então, aqui nós podemos escolher quais os tipos de borda e qual o posicionamento de cada borda. Então, se eu escolher todas as bordas, ele vai circundar tudo com uma borda. Lembrando, aqui ele não está aparecendo porque o tamanho não está adequado. Pronto. Eu posso escolher também, eu vou retirar as bordas, ou colocar a borda somente em algum dos lados. Se eu vier e colocar em outro lado, não significa que ele vai aparecer somente desse lado, significa que eu estou adicionando. Então eu já tenho a borda à direita e à esquerda adicionada, e eu vou clicar aqui na borda superior para adicionar a superior. Então esse botão não retira as demais bordas, somente inclui as que estão marcadas, a não ser o sem bordas, que ele realmente retira as bordas. Nós temos bordas mais espessas e bordas personalizadas, como bordas duplas e vários outros tipos de borda. Mais abaixo nós temos aqui as opções de desenhar as bordas, onde nós podemos traçar as bordas que vamos incluir. Desenhar grade de bordas. Nós podemos apagar determinadas bordas. Então, clicando e arrastando. Modificar a cor da linha de borda. Então, eu vou deixar aqui selecionado e vou modificar somente a cor daquele conjunto. Aqui ele está utilizando o botão de desenhar. Esses botões eles são selecionáveis. Então, nós podemos modificar as bordas aqui de forma livre quando a gente necessitar. Nós podemos mudar o estilo dessas bordas para bordas tracejadas. Nós podemos colocar linhas duplas, ponto e traço. Então podemos modificar todos esses estilos de bordas diferentes. E se a gente vir aqui em mais bordas, lembrando, sempre que temos uma opção com 3 pontinhos na frente, que significa que vamos abrir uma caixa de diálogo. Então aqui a gente consegue escolher qual tipo de borda vai ser inserido em qual parte do elemento.
nós também temos a opção de colocar as bordas nas diagonais. Tá? Então, essas são as nossas opções de borda. Uma coisa interessante é que, caso não tenhamos bordas, a divisão das células não vai aparecer na nossa impressão. Então, eu vou colocar aqui para imprimir o nosso trabalho. E na visualização, vejam, a gente não tem nenhuma opção nenhuma visualização de borda. Então, nós não vemos as divisões das células. Essas divisões de células só vão aparecer se adicionarmos uma borda em determinada parte do nosso documento. Então, se eu colocar para imprimir agora sim eu vou ver essas bordas. Além das bordas, nós também temos as cores de fundo da célula. Então, são as cores de preenchimento. Então, a gente pode modificar a cor do fundo. E temos a cor da fonte, que é a cor da escrita, que nós podemos modificar também. Essas são os recursos que a gente tem na parte de fontes. E clicando nesse quadradinho aqui, nós também abrimos uma caixa de diálogo, onde nós temos mais informações. Então, temos demais efeitos, como o taxado, que coloca uma linha em cima do texto, sobrescrito, que coloca ele acima, menor, subscrito, que ele coloca abaixo, menor. E caso você fique com alguma dúvida nesses recursos de efeitos, assista a nossa aula de Word, onde é mostrado de forma mais detalhada todos os efeitos que a gente tem nos textos. O link vai estar no card aqui na descrição do vídeo. Então, esses são os recursos de formatação de fonte. Nós temos aqui, também na área de transferência, esse botão que é o pincel de formatação. No pincel de formatação, a gente seleciona um lugar, clica nele e a gente vai passar essa formatação para outras células. Então, a formatação vai ser copiada. Os outros recursos da área de transferência são copiar, colar e recortar, que esses recursos a gente tem em todos os programas. Ao lado nós temos os recursos de alinhamento. Eu vou aumentar aqui o tamanho da coluna e nós vemos aqui que nós temos o alinhamento à esquerda, que é o padrão para textos, alinhamento centralizado, o alinhamento à direita, e nós temos como inserir também recuos, aumentar e diminuir recuos, que vai colocar um espaçamento do lado esquerdo aqui da nossa célula. Nós também temos um alinhamento em relação ao posicionamento acima, centralizado e abaixo da célula. Então nós temos alinhamento tanto vertical quanto horizontal. Caso você queira que fique exatamente ao meio, você precisa selecionar os dois alinhamentos centralizados. Esse botão aqui na parte de alinhamento é a quebra de texto automática. Esse recurso de quebra de texto automática pode auxiliar bastante a gente quando nós não temos um espaço suficiente.
Às vezes nós não temos aqui um espaço necessário para que o texto fique todo dentro da nossa coluna, mas a gente também não quer que a largura da coluna seja maior. Se a gente só aumentar a nossa altura de linha, o texto ele continua aqui. Então você precisa ativar a quebra de texto automática. Você ativando esse botão, ele vai quebrar o texto, então ele vai fazer com que a linha pule para baixo. Então, caso tenha o espaço suficiente, ele vai manter a escrita normal, e contanto que a quebra de texto automática esteja selecionada, ele vai quebrar o nosso texto, e lembrando que aqui a gente precisa configurar a altura de novo. Então, a quebra de texto automática serve para que a gente consiga colocar o texto em várias linhas dentro da mesma célula. E aqui a gente tem o botão de mesclar e centralizar. As células, elas funcionam de forma individual, mas às vezes a gente pode querer que um conjunto de células funcione como uma célula só. Aí, nesse momento, a gente usa o mesclar e centralizar, e essas células que estão selecionadas, elas passam a ser uma célula só. Se a gente apertar de novo, a gente divide as células para elas voltarem ao normal. Caso a gente tenha algum conteúdo dentro das células e clique aqui em mesclar e centralizar, ele vai te avisar que você só pode preservar o valor da célula superior esquerda, e todos os outros valores serão descartados. Então, caso você queira juntar várias células que já estão preenchidas, você tem que tomar cuidado com esse fator. E novamente nós temos aqui mais opções sobre o tipo de alinhamento. Dentro do tipo de alinhamento, nós também temos como modificar a angulação desse texto. Então, às vezes você vai criar uma tabela onde a informação que está no topo serve tanto para a linha quanto para a coluna. Você pode colocar essa formatação de forma angular, ou caso você não tenha espaço e você queira aproveitar aqui o espaço de forma otimizada, você pode colocar ela no sentido ou tanto horizontal quanto vertical, dependendo da sua necessidade. Nós temos aqui algumas outras opções sobre alinhamento. Então, o horizontal e o vertical, o recuo e o controle de texto, que a gente pode selecionar a quebra de texto automática, reduzir para caber e mesclar células. Nós, no Excel, temos a opção de trabalhar tanto com palavras quanto com números. Quando nós temos as palavras, o padrão é que o alinhamento seja à esquerda, e quando nós temos números, o alinhamento por padrão é à direita, mas a gente pode formatar isso da forma que seja mais conveniente. Mas quando nós temos números, nós temos como escolher a formatação desse número. Então aqui nesse campo número, nós temos aqui a opção de transformar em moedas num formato contábil. Tá? Nós podemos escolher aqui qual tipo de moeda que é. Então ele alterna automaticamente para o tipo contábil. Nós temos um formato geral sem formatação específica, de número com vírgula, e aqui nesses dois botões nós podemos aumentar o número de vírgulas, número de casas depois da vírgula, aumentar e diminuir. Nós temos aqui a forma de moeda, que mostra
qual é o tipo de moeda que está na frente. Temos também a opção contábil, que vocês podem ver a diferença que aí a simbologia da moeda está à esquerda e o valor está à direita. Nós também temos como colocar datas, então eu vou colocar aqui 1º de janeiro de 2020, ele automaticamente reconhece isso como data, porque na formatação de data, a gente clicar com o botão direito e vir aqui em formatar célula e optar pelo número, as formatações de número, ou vindo aqui na formatação de número, nós temos como modificar a exibição. Então, se a gente quiser colocar o dia da semana e a data completa, a gente fez essa alteração. Notem que virou tudo uma cerquilha. Quando a gente tem um valor numérico que não cabe dentro da célula, ele vai aparecer desse jeito. O que a gente precisa fazer é só dar 2 cliques aqui na largura da coluna e ele vai mostrar. Então, se caso vocês se depararem com essa apresentação, não é que ocorreu um erro, é somente que a exibição não está cabendo na coluna. Vejam que a gente pode notar aqui pela barra aqui de fórmulas que o valor está correto. Então, vejam, aqui é o valor puro. Na barra de fórmulas vai aparecer somente o valor que a gente digitou. Que a gente também consegue visualizar quando a gente dá 2 cliques e vai editar. Se a gente está com a opção de edição, a gente está editando o valor puro. Mas por causa dessa formatação, ele vai apresentar esse campo de forma diferenciada. Então nós temos aqui opções de números normais, moedas, datas, hora. Nós também podemos mudar para porcentagem. Então ele vai mostrar aqui com valor em porcentagem, ou número numérico, ou número com casas decimais. Então essas são as opções de formatação de números. Nós também podemos colocar a fração. Então 0,5 ele em fração representa 1/2. Se eu colocar 0,25 em fração representa 1/4. Então eu posso escolher para mostrar em fração, em porcentagem, que é 25%, como número normal, ou como moeda. Então, dependendo do tipo de formatação que a gente tem, ele vai apresentar de uma forma diferente. Se eu quiser selecionar uma coluna inteira e colocar uma formatação específica, eu também posso. É só deixar a seleção e modificar essa formatação. Caso a gente tenha aqui textos também na mesma seleção, ele vai alterar somente o que é o valor em número. Ele não vai mudar a formatação dos textos. Seguindo aqui, os estilos a gente vai comentar melhor na próxima aula, mas para a gente finalizar, eu quero mostrar para vocês também essas opções de inserir, excluir e formatar. Então, se eu quero inserir um valor aqui no meio de informações, para eu não ter que selecionar e puxar para baixo para colocar um valor, eu posso indicar que eu quero inserir. Se eu estiver selecionando uma linha toda, ele vai inserir uma linha a mais. Se eu quiser inserir uma coluna e colocar aqui, eu selecionando a coluna, ele insere uma coluna a mais. E se eu tiver posicionado somente em uma célula, ele também vai inserir uma linha. Mas a gente pode clicar aqui nesse botão e escolher se você quer colocar uma linha ou uma coluna. Para a gente excluir, a gente pode clicar aqui e ele vai excluir esse elemento. Se a gente selecionar toda uma coluna, ele exclui toda a coluna ou também toda a linha. E você pode escolher se você quer excluir célula, escolher linhas ou colunas.
E aqui em formatar, a gente pode alterar, por exemplo, a altura e a largura da coluna, que a gente estava fazendo a alteração através do marcador que a gente tem aqui, clicando e arrastando. Mas se eu quero colocar um padrão, então aqui em formatar a altura da linha e da coluna, a gente vê que a altura padrão é 15. E aqui a gente não está com 15, a gente está com 48. Se eu quero que tudo volte ao normal, eu posso selecionar toda a minha planilha, clicando aqui, e formatar para a altura que eu desejar. Então todos vão ficar com a mesma altura. Outra forma também de modificar a altura é clicando com o botão direito aqui no campo de linha. Então você pode vir aqui em altura da linha para você modificar a altura da linha, ou em largura da coluna para você modificar a largura da coluna. Nós temos algumas outras opções de formatação, como visibilidade, renomear a planilha, porque nós temos dentro de um documento, que é uma pasta, diversas planilhas. Podemos ter diversas planilhas. Então aqui é a planilha 1. Se a gente quiser renomear ela, eu dou 2 cliques e coloco vou colocar aqui exemplo aula 1. Se eu quiser adicionar uma próxima planilha, eu posso colocar exemplo aula 2. E assim por diante. Então eu posso organizar as planilhas aqui, posso modificar a cor da guia. E tenho as opções de proteção. Quando eu protejo uma planilha, ele impede que alterações indesejadas ocorram. Então, se eu fizer uma proteção ou um bloqueio, se eu bloquear esse conjunto de células, outra pessoa não vai conseguir fazer a edição, né? Vejam que aqui a célula está com o marcador de que ela está bloqueada. Então, para que o bloqueio de célula funcione, a gente precisa estar com a planilha protegida. Então, se eu colocar aqui proteger a planilha, ele vai dar algumas opções. Permitir que todos os usuários desta planilha possam selecionar células bloqueadas e selecionar células desbloqueadas. Mas outras opções, como editar, formatar, não estão selecionadas. Você pode incluir uma senha. Então vejam que agora eu tenho aqui os recursos bloqueados. Eu não posso mais modificar esse conjunto. Então eu posso desproteger a planilha. Agora sim eu consigo fazer a formatação. Mais uma coisa sobre a movimentação que a gente tem dentro do Excel é em relação às teclas Enter e Tab. Se eu tiver em uma célula e apertar a tecla Enter, ela vai para baixo. Se eu apertar a tecla Tab, ela vai para o lado. Então eu consigo fazer a movimentação pelas células, pelo teclado. Mas, por exemplo, se eu colocar um valor e apertar Enter, ele vai para baixo. Se eu colocar um valor e apertar a tecla Tab, ele vai para o lado. Então,
quando a gente termina de inserir o valor, apertando Enter a gente vai para a célula de baixo e apertando Tab a gente vai para a célula ao lado, o que às vezes facilita quando a gente está inserindo uma quantidade de valores bem grande. Tá? Então essas são alguns dos recursos, principalmente relacionados à parte de formatação de fonte e alinhamento, inserção e exclusão de linhas e colunas e algumas questões sobre a movimentação e seleção do Excel. Nossa primeira aula fica por aqui. Curtam o vídeo caso vocês acham que esse conteúdo auxiliou vocês para ter um melhor entendimento do Excel. Compartilhem ele com colegas que vocês saibam que estejam precisando de um auxílio na utilização do programa. E sigam o canal se vocês quiserem receber as notificações da postagem das próximas aulas também. Nós temos também o módulo de Word, que a gente vai deixar aqui nos cards acima, e aguardem a próxima aula. Né? Por hoje é isso, e nos vemos então nas próximas aulas. Compartilhem com seus colegas caso vocês conheçam alguém que tenha interesse em aprender o Excel também. E nos vemos na próxima aula.